Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre direito do consumidor. Dia dos Pais chegando, o comércio tende a ter uma maior movimentação e a gente aproveita para conscientizar você sobre seus direitos e deveres. E sobre este assunto eu converso hoje com o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho agora sobre o Dia dos Pais, né? A gente está próxima a essa data, o comércio acaba se movimentando mesmo e a gente precisa de algumas dicas, né, Rafael? Sim, é verdade, há um aquecimento natural por conta dessa data que faz parte do calendário do comércio e também dos consumidores de modo geral. É bem verdade que acaba mirando um tipo de consumidor específico, não é? Então, portanto, a orientação e também a fiscalização quando vai a campo, ela acaba buscando e verificando certos tipos de comércio, aqueles que têm apelo ao público masculino, lojas de sapato, de vestuário, e é nesse sentido que a fiscalização muito mais de orientação, de conscientização, eu diria, ao consumidor e também ao comerciante vai a campo para garantir esses direitos, e como você bem disse, esses deveres. A fiscalização do Procon de Santos, em conjunto com o Núcleo Regional da Fundação Procon do Estado de São Paulo, está percorrendo, já percorreu alguns estabelecimentos, está finalizando nessa semana essas visitas para garantir o cumprimento da legislação, a política de troca do estabelecimento, as formas de pagamento que são aceitas pelo lojista, pelo comerciante. Na verdade, a gente tem uma série de problemas que podem ocorrer se o consumidor não estiver atento nessa época, né? Por exemplo, se a gente falar um pouquinho sobre as promoções, tem muita promoção falsa, como é que o consumidor ele pode ter certeza de que aquilo que está sendo anunciado realmente é uma promoção naquele momento? Esse é um ponto complicado, aliás, não apenas envolvendo o Dia dos Pais, mas envolvendo o consumidor de um modo geral e, portanto, o comércio que trabalha a questão da promoção, isso gera uma certa dúvida, não é? E me parece que o princípio basilar aqui, que, portanto, serviria para resolver, se não todos os problemas, grande parte deles, é o direito à informação. Um dos pilares é justamente a necessidade de que essa informação seja prestada e mais, que ela seja recebida e, portanto, absorvida pelo consumidor. Quando a promoção dá margem a interpretações, gera dúvidas, o comerciante precisa se colocar no lugar do consumidor, e verificar se aquela mensagem que ele tenta transmitir, ou que ele até acha que transmite com muita clareza, de fato está clara a quem a recebe. Então, colocando-se no lugar do consumidor, ele consegue perceber e verificar se aquela mensagem transmitida foi efetivamente absorvida, recebida pelo consumidor. Não apenas falando do Dia dos Pais, mas falando do comércio de um modo geral, há algumas grandes redes que trabalham desconto escalonado de acordo com a quantidade de produto. Ou seja, se você leva um produto, por exemplo, eles te dão 10% de desconto. 2 produtos 20, 3 produtos 30, às vezes até 60%, né? 5 peças ou mais, 60%. Exato. E essa informação precisa ser clara no sentido de não deixar dúvida ao consumidor sobre qual o valor incide esse percentual. É sobre o valor do preço, é sobre o valor do desconto do primeiro produto, do segundo item. Então há esse tipo de dúvida, há esse tipo de questionamento. E a gente precisa lembrar sempre que a relação de consumo, ela trabalha alguém que é mais fraco, no caso o consumidor, e falando de forma muito clara a quem nos acompanha, essas dúvidas elas devem e precisam ser interpretadas em favor de quem é mais fraco. Então elas devem ser interpretadas em favor do consumidor. Ou seja, se o comerciante não se colocar no lugar do consumidor, quem vai depois se colocar é justamente quem tiver que resolver a situação, seja o órgão administrativo, o Procon, os Procons, seja depois o Poder Judiciário quando receber essa demanda e tiver que aplicar a lei ao caso concreto. Você acha que em relação ao comércio, principalmente ao comércio aqui da Baixada Santista, em relação a anos anteriores, data do Dia dos Pais, data do Dia das Mães, enfim, datas em que o comércio aquece, você acha que o lojista ele está um pouco mais consciente em relação ao respeito ao consumidor? A gente avançou nessa questão ou ainda não? Eu acho que sim, eu acho que avançamos. Eu antes não conseguia fazer muito, digamos assim, esse antes e depois, mas eu estou há 5 anos já, não é, à frente do Procon de Santos e consigo, portanto, resgatar e relembrar estas
fiscalizações, essas ações iniciais que fizemos em 2013 e 2014, e sinceramente noto uma melhoria na qualidade desse tipo de relação estabelecida, não é? Um olhar também direcionado não apenas à venda em si, claro que isso é importante, claro que isso movimenta o comércio, é necessário para o comerciante, mas me parece que vem sendo disseminado, e não só pelo PROCON, pelas entidades que representam os lojistas, os comerciantes, a necessidade de se dirigir esse olhar também ao pós-venda, não é? Ou de se fidelizar o consumidor, de enxergar naquele consumidor um consumidor que não é daquele momento, daquela ocasião. Né? Exato. É um consumidor que veio pelo Dia dos Pais, virá no aniversário, pode voltar no Natal, vai se lembrar daquela loja, do atendimento recebido, do tratamento dispensado em outras oportunidades, e isso faz com que haja uma melhora significativa nessa relação. A gente pauta sempre pelos menores, porque os grandes, né, aqueles que são os maiores no mercado de consumo, eles têm toda uma estrutura, eles têm a questão, né, do marketing, uma rede de marketing muito grande, do próprio, né, jurídico, enfim. Então, eles têm um conhecimento que nem sempre a gente consegue exigir do menor. Então, esse olhar, e portanto eu disse da fiscalização muito mais como orientação, é para fazer com que o menor também tenha essa possibilidade e tenha essa sensibilidade para enxergar no consumidor não apenas aquela oportunidade do momento relacionada à data, mas uma oportunidade contínua de fazer negócios. Ainda mais nessa época de crise em que está tão difícil, né, a gente conseguir ter um consumidor fiel, as pessoas estão indo mais hoje pelo preço do que pela mania ou pela comodidade. Exatamente. Né? Hoje o que vale muito é a questão do preço. Eu queria que você desse algumas dicas para os nossos telespectadores em relação à compra pela internet ou à compra em loja física. Quais os cuidados que as pessoas precisam ter agora para essa data, principalmente? Vamos lá, a gente falou da questão da informação, né? O direito à informação, e se ela for, como diz o código, clara, precisa, ostensiva, ela vai alcançar o seu objetivo, cumprir a sua finalidade. Com isso, o consumidor saberá qual é o valor, qual é a política de troca, quais são as formas de pagamento, se há ou não possibilidade de arrependimento. Em regra, para quem nos acompanha, a compra presencial, ela não permite esse arrependimento. Então, se eu estou num shopping, no centro de compra, numa loja qualquer e deliberadamente compro o produto, não é? Delibero por comprar aquele produto, a princípio eu não tenho como me arrepender. Ah, mas eu continuei no shopping, olhei no final do corredor e vi o mesmo item mais barato. Era uma obrigação minha, digamos assim, ou um dever meu, fazer essa lição de casa em relação a uma pesquisa prévia. Não é? Então, é uma boa dica para o consumidor evitar a compra por impulso, deixar para comprar em última hora, não é? A gente ainda está numa fase de pesquisa, né? Exato. E aí, eu fazendo a pesquisa, eu sei aonde está melhor, quais são as condições, não apenas a questão do preço, mas a questão do produto em si, da troca, se há essa possibilidade ou não, sobretudo se tratar de presente. Mas, enfim, a partir do momento que eu delibero e opto, então, pela compra, eu não tenho como como me arrepender dessa compra presencial. O que é possível já na compra pela internet, porque os 7 dias valem para os sites, para o telefone, para a TV, enfim, para qualquer meio de compra em que não haja o contato físico do produto com o consumidor. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre o direito do consumidor, mas antes eu tenho um recado para você. Meu amigo pedreiro, eu quero falar com você. A gente sabe que mais que vender seu peixe, é importante mostrar. Mostrar que você é zeloso, rápido, prestativo, eficiente, mão e pé na massa mesmo. Mas para fazer tudo isso aí, tem que ficar vivo e ligado. Então se ligue nessa mensagem da CPFL. Antes de eu falar mais, assiste aí. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu alguém montando andaime perto da rede elétrica? Dê um chega mais. Afinal, o único choque que pode levar é o da realidade. Já diz logo, ô companheiro, fica vivo aí, chega de choque. Barra de ferro, andaime, materiais metálicos têm que ficar longe dos fios e da rede elétrica.
Não vacile. Sabia que muita gente toma choque na obra quando está manuseando a barra de ferro ou o extensor de pintura de costas? A gente não tem olho na nuca, não é mesmo? Então fique vivo, fique de olho. Quer passar essa informação adiante? Acesse chegadechoque.com.br, mande mensagem para os colegas, compartilhe nas redes. Você é importante nessa causa, é um guardião da vida dentro e fora da obra. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é direito do consumidor e eu converso com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, a gente estava falando sobre essa diferença entre a compra na loja física, a compra virtual, né, os cuidados, a questão da pesquisa que o consumidor precisa ter. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte: a loja, ela pode pedir o que ela quiser no seu produto ou existe alguma regra? Não, não existe. É uma boa colocação essa porque gera uma dúvida, não é? E nós tivemos quase que um resgate dessa questão do tabelamento meses atrás com a greve dos caminhoneiros, escassez dos combustíveis e nós revisitamos e relembramos essa parte de um possível tabelamento de preço. Não há tabelamento, não é? O nosso sistema e o da nossa economia é do preço livre, não é? Então, o comerciante ele pode praticar o preço que ele bem entender. Por isso que é tão importante o consumidor pesquisar, fazer essa verificação prévia, porque ele vai encontrar sensíveis diferenças, não é? A Fundação PROCON, os PROCONs municipais fazem pesquisa sistematicamente, né, de medicamentos, de material escolar, de produtos da cesta básica, produtos natalinos e por aí afora, e volta e meia a chamada da pesquisa são variações de 500%. Sim, a gente fala 1000%. De material escolar, são coisas absurdas. Exato. Isso não é considerado preço abusivo? Então, a princípio não, porque nós temos essa autonomia, essa liberdade, não é, dada ao comerciante de praticar o preço que ele bem entender. Se parte da premissa de que o mercado vai se regular. E claro, aquele que estiver com um preço fora vai sentir, não é, uma dificuldade maior em comercializar o seu produto. Então, digamos que ele vai se amoldar ou se adequar àquela realidade do mercado. Mas não há um tabelamento. Há essa necessidade de se pesquisar previamente. O código fala de preços abusivos, né? Mas ele não traz um... O que seria um percentual, né? Então, abusivos? Se eu não me engano, o inciso 10 lá do artigo 39 fala elevar sem justa causa ou quando houver vantagem manifestamente excessiva. Mas vejam que são tipos abertos, questões subjetivas que acabam englobando todas as possibilidades e ao mesmo tempo não encaixa em nenhuma específica, objetiva. Ou seja, entre aspas, não serve para nada, né? Assim, serve, mas você precisa conjugar outras leis, não é? A lei da concorrência, o Código de Defesa do Consumidor. Você vê, nessa questão, só para relembrar aqui o telespectador, mas nessa questão do combustível, do óleo diesel, da gasolina, nós tivemos uma variação que em percentual foi expressiva, não é? Saiu de 3 para 4, para 5, mas quando a gente jogou isso em percentual, foi um valor expressivo. E antes de se deliberar qualquer coisa, a sinalização que foi feita para o sistema de defesa do consumidor é que somente uma variação acima de, sei lá, 50%, 100% seria considerada abusiva. E isso é difícil de você constatar, isso é difícil de você verificar na prática em casos pontuais. Né? Então, mas na época da greve dos caminhoneiros, por exemplo, quando vocês fizeram a fiscalização nos postos, a gente teve casos de constatação de preços abusivos. Exato, né? Tivemos. Inclusive, nós fizemos isso num primeiro momento quando houve a escassez do produto e depois nós voltamos a fazer quando houve o reabastecimento, porque nós tivemos uma especulação quando o produto ficou escasso e depois nós tivemos uma outra realidade quando esse produto voltou a ser distribuído. Né? Então, dois momentos distintos, mas que refletiram no preço praticado. E naquele primeiro momento da escassez do produto, alguns postos aqui da nossa região, inclusive alguns foram autuados, falo pelo PROCON de Santos, e o PROCON de Santos fez isso, chegaram a comercializar o litro do álcool, por exemplo, a mais de R$5, quando era menos de 3, não é? Então, essa situação, a mim, me parece, dispensa qualquer outro elemento, qualquer outro requisito para caracterizar a abusividade.
Mas quando se fala em abusividade, a gente não consegue associar diretamente, acho que essa é a mensagem importante de passar, a gente não consegue associar automaticamente a um percentual, é abusivo, aquilo que está acima de 10% da média, ou 20, ou 30, ou 50. Não há esse número, de tal modo que percentuais menores podem ser considerados abusivos, às vezes percentuais maiores, que na minha concepção saltariam aos olhos, não seriam considerados abusivos. Então, essa subjetividade, ela serve para encaixar, englobar uma série de situações e, por outro lado, permitir que situações óbvias nem sempre sejam contempladas. Agora, a gente fala de PROCON, sempre fala, não tem como não falar de reclamação, né? Quais as principais reclamações que vocês recebem aqui na nossa região? Quem puxa a lista? Olha, nós temos, por conta dos acontecimentos locais, eu diria até regionais, uma maior demanda envolvendo os bancos, não é? E em relação ao banco específico, por conta de um problema também localizado aqui em Santos, para ser mais claro e direto com o nosso telespectador, até falamos do direito à informação, então aqui, prestigiando o direito à informação, eu me refiro à Caixa Econômica Federal e à questão das joias, não é? Porque isso demandou quase 4.000 reclamações só no PROCON de Santos. Então, sem dúvida, esse banco lidera o ranking de reclamações e, consequentemente, faz com que esse segmento do mercado de consumo fique na dianteira. Né? Então, só para a gente lembrar para o telespectador o caso da Caixa Econômica? O caso da Caixa Econômica é o assalto, né? Foi o assalto do dia 17 de dezembro na Agência Central de Santos, ali na General Câmara, onde os ladrões ficaram por horas a fio dentro da agência e levaram, entre outros bens, as joias do né? penhor, né? Dos consumidores que tinham estas joias, alguns até em depósito, em garantia junto ao banco, outros empenhados, não é? E aí a gente fala aqui de um prejuízo que bate aí a casa dos 20 milhões de reais e que a Caixa Econômica trabalha uma forma específica de indenização, um critério engessado, ali, objetivo de uma vez e meia, que gera uma insatisfação generalizada por parte dos consumidores. Foi até bom, se me permite, retomar esse tema, porque a gente recebe ainda muita demanda e muito questionamento sobre o assunto. Nós continuamos fazendo aquilo, talvez que esteja até além do nosso alcance, porque envolvemos a Justiça Federal, abrimos a reclamação pré-processual. Infelizmente, nem pela Justiça Federal, nem por nós, não conseguimos avançar nessa questão, não avançamos por uma intransigência que se mantém por parte da Caixa, e agora se tentam outros expedientes, inclusive junto a Brasília, enfim, a outras áreas, para tentar sensibilizar os gestores do banco em relação a esse caso pontual. Mas nós liberamos os consumidores para ingressarem com as ações, enfim, reivindicarem os direitos, embora a ação tem prazo de 5 anos, a gente está há 7 meses, 8 meses desse evento. Ok, então no próximo bloco então, a gente continua a falar sobre direito do consumidor. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é direito do consumidor e eu converso com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Quaresma, eu queria tocar num assunto que é difícil alguém que não use, né, o pedágio quando vai para São Paulo, não tem como. Como é que você vê essa questão da Ecovias, a questão do serviço prestado e o que é cobrado ao consumidor? Olha, eu vejo com algumas ressalvas, até porque isso também faz parte, não é? E vem fazendo parte da agenda, pelo menos do PROCON de Santos, não apenas do PROCON. Há uma comissão especial de vereadores da Câmara de Santos que cuida do assunto, não é? O vereador Bruno Orlandi à frente desse tema, que envolve outras questões, a parte dos fretados poderem ou não descer pela pista sul da Imigrantes, a questão do comboio, do local para fazer esse represamento de veículos, enfim, e a questão do preço do pedágio, essa mais comum ao PROCON e essa também, digamos assim, capitaneada pelo PROCON de Santos. Essa questão que nos aflige, nos toca lá, foi objeto de questionamento junto à concessionária, porque, veja só, Roberta, nós não trabalhamos tanto esses outros temas, não é? Do comboio, do serviço em si, né? Exato, não é? Porque é uma questão muito técnica e lógico que nós não temos know-how, expertise para debater tecnicamente com os engenheiros, com as pessoas que vivem isso o dia inteiro, 24 horas por dia, esses temas. Mas no ponto, talvez seja comum, que é a questão legal, a questão jurídica, e isso a gente consegue
trazer argumentos, trazer informações para uma maior reflexão. E aí, simplificando a questão, nós não voltamos as nossas energias, por exemplo, para uma proibição da implantação do sistema, da operação subida, da 2x8, enfim. A gente parte da premissa de que isso é necessário, fazendo Sim, coro... pode se questionar, mas a decisão é da empresa. Exato, a gente parte da premissa de que isso que eles dizem tecnicamente é necessário. Em sendo necessário, o que está ao nosso alcance, que pode ser feito, é justamente um desconto no preço do pedágio quando implantada a operação subida, porque você subtrai do consumidor a possibilidade dele descer, por exemplo, pela Imigrantes. Uma coisa é eu ter Anchieta e Imigrantes. Mais seguro, mais rápido, né? Claro, não, eu tenho Anchieta e Imigrantes para vir ao litoral e escolho descer pela Anchieta, porque estou no ABC, porque, enfim, estou mais próximo da Anchieta. Outra coisa é eu só poder descer pela Anchieta, ainda que eu quisesse utilizar a Imigrantes. Então, a dificuldade talvez seja a fórmula, o cálculo, quanto a gente vai abater do valor que é praticado no pedágio. E tanto me parece que isso tem razão de ser, que há certa plausibilidade nesses argumentos, que nós provocamos o Ministério Público, ingressamos com um pedido de instauração de inquérito civil, foi instaurado em inquérito civil e a Ecovias recorreu da instauração desse inquérito. Aguarda-se o julgamento por parte do Conselho Superior do Ministério Público. Então, se o Conselho Superior do Ministério Público entender que há possibilidade desse inquérito civil seguir adiante, novidades virão pela frente. Se o Conselho do Ministério Público entender que não há relevância, pertinência na continuação desse inquérito civil, porque segundo a Ecovias isso já foi tema de inquérito civil instaurado em outra oportunidade, na nossa concepção são assuntos distintos, esse inquérito civil não seguiria adiante. Temos que aguardar para ver, mas me parece que a coisa vai adiante. Pode vir novidade, então, na questão do pedágio da Ecovias. Sim. Fala um pouquinho da questão das balsas. A gente teve um problema no início de julho, uma vistoria, né? Isso. Foi feita a princípio pelo PROCON do Guarujá, verificou a prestação de serviço, que é um serviço que diz respeito não apenas ao município, mas é uma questão até metropolitana, não é? Ou pelo menos envolvendo Santos e Guarujá. E o PROCON do Guarujá deu início a essa fiscalização do lado de lá, do lado de Vicente de Carvalho. Nós já tínhamos tido uma autuação e uma atuação conjunta em relação à travessia de balsas de carros, da Ponta da Praia para Guarujá, e agora, depois do PROCON do Guarujá, nós fizemos do lado de Santos. E já constatamos muitas melhoras, não é? Eu estive na fiscalização para verificar a qualidade do serviço prestado, da embarcação, do tempo de espera, do tempo de travessia e também da questão estrutural, não é? Então, dá para melhorar ainda um pouco. Dá para melhorar. Melhorou, já limparam, consertaram, corrigiram muitas coisas, já tem sistema de som, tem sistema de audiovisual ali, piso tátil. Nós pontuamos uma série de melhorias, muitas delas foram feitas. A gente volta agora em agosto para ver se todas elas foram contempladas. Então, em agosto também a gente deve ter alguma novidade em relação às balsas. Tempo de espera também deve mudar? Então, a gente está com essa data, pelo prazo concedido, lá para meados de agosto. Então, até final de agosto a gente volta. Ok, então. Rafael, muito obrigado pelas suas informações. Sucesso aí nas novidades do PROCON. Obrigado para todos nós. Uma alegria participar. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.